Meu boa tarde a todos. Que Jesus abençoe os nossos ideais de serviço, de construir um mundo melhor, uma medicina mais humanizada que leve em conta o ser integral, né? O ser espiritual que todos nós somos. Nós vamos falar um pouquinho de prece e a gente não sabe onde a prece teria começado, né? Plutarco, o biógrafo, historiador e filósofo grego, já dizia isso há mais de 2000 anos, e quando mencionou que se atravessássemos o mundo, poderíamos encontrar cidades sem muro, cidades sem escritas, cidades sem moedas, cidades sem teatros, mas jamais deixaríamos de encontrar jamais encontraríamos cidades sem oráculos, né? Ou sem oração. Então, independente de sabermos quando a prece começou, o que sabemos é que, se ela persistiu até os dias de hoje, é porque algum benefício, né, no processo evolutivo ela traz a todos nós. Bom, nós estamos vivendo um tempo que já temos evidências suficientes sobre o impacto das crenças e da religiosidade e espiritualidade na nossa saúde, né? Então, o que os diversos trabalhos em inúmeras universidades do mundo todo, especialmente nos Estados Unidos, têm mostrado para nós que, quando as pessoas têm religiosidade ou espiritualidade, elas têm melhor controle das doenças crônicas, como hipertensão arterial, doença arterial coronariana, síndrome de imunodeficiência adquirida, e também, muitas vezes, melhor conforto, né, em doenças mais graves e terminais. E aí nós vemos que, a partir da década de 1960, cada vez mais o indivíduo vem aumentando a sua longevidade e, portanto, doenças crônicas vêm acompanhando, né, o nosso processo de envelhecimento. E aí nós temos tratamentos, mas não cura para essas doenças, o que tem levado as pessoas a buscarem de sobremaneira as terapias complementares. Então, o que sabemos, de acordo com as estatísticas, que 40% dos americanos eles buscam terapias complementares como tratamento com ervas, relaxamento, quiropraxia, acupuntura, meditação e yoga. Bom, no Brasil também nós temos observado um boom nessa área, né? Porque as pessoas sentem-se melhor quando realizam o tratamento ortodoxo, que não deve ser deixado de efetivamente buscar-se, né? E, ao mesmo tempo, elas buscam um alívio dos sintomas através dessas terapias. Mas, segundo Barnes e colaboradores, a oração seria a terapia complementar mais usada nos Estados Unidos. Tanto a oração para si mesmo, quanto a oração intercessória para alguém em especial. E creio que não seja só nos Estados Unidos, né? Porque no Brasil nós somos especialmente religiosos e buscamos as nossas casas espíritas, né? Bem como outros templos religiosos, para realizar as nossas atividades espirituais. Então, o que é prece, né? Se buscarmos a definição no dicionário, como o dicionário de Oaz, né, é uma mensagem oral, escrita, né, ou um pensamento que nós dirigimos a uma divindade, a um santo, geralmente pedindo uma ajuda, né, uma bênção, ou agradecendo a graça recebida. Então, geralmente, é uma súplica, um rogo que a criatura realiza. Já Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 659, nos diz que a prece é um ato de adoração, que nos aproxima de Deus. Então, nós podemos, através da prece, louvar, pedir ou agradecer.
Fato é que, ao orar, nós mobilizamos e focamos o nosso pensamento, né? Então, queremos abrir um parênteses para falar um pouquinho. O que é o pensamento? Na ciência, o pensamento é aquilo que é trazido à existência através da nossa atividade intelectual, né? Através da nossa razão, ou até mesmo do nosso ato de imaginação. Então, para a ciência ortodoxa, o pensamento ele é elaborado pela nossa atividade cerebral, pela nossa atividade química elétrica cerebral. Então, seria fruto única e exclusivamente do trabalho do nosso cérebro. Mas, no paradigma espírita, nós gostamos muito dessa definição que encontramos no mecanismo de mediunidade. O pensamento ele é o fluxo energético do campo espiritual da criatura, que se gradua nos mais diversos tipos de onda, de acordo com a sua evolução espiritual. Então, o pensamento ele está na base, ele é o agente de todas as nossas realizações no mundo. Poderia colocar a tela no lugar? Saiu, por favor? Obrigada. Então, vejam que a questão espiritual nos fala que o pensamento, então, nasce, né, no campo espiritual da criatura. Emmanuel, ele destaca no livro Pensamento e Vida, que quando nós oramos, né, nossa vontade, as nossas aspirações, elas mobilizam o nosso pensamento na direção do Criador, a criatura se dirigindo ao Criador, que evidentemente vai lhe responder pelo princípio inelutável da reflexão espiritual e vai nos renovar a emoção e a ideia. Então, quando nós oramos com o sentimento, com a alma, nós sentimos que há um alívio, né, uma renovação dos nossos pensamentos. O Dr. Lério Dócil, no seu livro A Cura Além do Corpo, ele coloca uma outra definição para a prece ou oração. Ele nos diz que é a comunicação com o absoluto. E eu achei muito interessante essa definição, porque é uma definição mais inclusiva, é uma definição que não tem preconceitos, não tem delimitação. Então, de forma que a pessoa ela pode escolher a sua maneira de se comunicar ou definir o que é o absoluto para ela, que muitas vezes a criatura até ora, mas não tem nenhuma crença formal, nenhuma religiosidade formal. E, em sua forma mais simples, né, ele continua, o Dr. Lério Dócil, que a oração é um ato do coração. Então, é uma questão de ser e não de fazer. Então, o que acontece? Se nós oramos, focamos o nosso pensamento, né? E, como nós dissemos, na ciência materialista, a consciência e o pensamento, então, vão ser produtos da atividade cerebral do nosso sistema nervoso, né? Então, a mente, ela seria apenas uma ilusão gerada pelas atividades cerebrais. Então, nessa visão materialista, nós não teríamos livre-arbítrio nem vontade, né? Porque seria apenas atividade da nossa mente, que é fruto do nosso quimismo cerebral, vamos dizer assim. Mas, graças a Deus, nós estamos atravessando uns novos tempos e estão surgindo pesquisas, evidências suficientes, mostrando que a consciência ela não é fruto da atividade cerebral. Então, é assim que, em 2014, Mário Beauregard e outros cientistas capitanearam um manifesto e publicaram esse manifesto, assinado por mais de 300 cientistas, e essas assinaturas já aumentaram ao longo dos anos, cientistas reconhecidos, que afirmam que nós estamos numa fase em que os trabalhos com experiência de quase morte, os trabalhos com a mediunidade e outros trabalhos com experiências espirituais nos mostram que a mente ela é fundamental no universo e ela não pode ser derivada da matéria ou reduzida a qualquer coisa mais básica. Portanto, ela não seria fruto da atividade cerebral. Assim, então,
Para os cientistas pós-materialistas, a consciência vai sobreviver após a morte do corpo, né? E existiriam outros níveis de realidade distintos da realidade física, o que vem corroborar com as afirmações da nossa doutrina espírita, quando André Luiz, em diversos livros da sua obra, especialmente no Mundo Maior, nos fala que o cérebro é o órgão de manifestação sagrada da mente, né? Que é nada mais do que o nosso núcleo de forças inteligentes, né? E Emmanuel, quando nós falamos em mente, existem várias definições, e eu peguei essa definição do Emmanuel, que eu gosto muito, que está em Pensamento e Vida, e fala que a mente é o campo de consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido permite ao homem operar. Porque é difícil, às vezes, a gente compreender o que é mente, né? A gente entende o que é espírito, a centelha divina, a nossa consciência, mas o que é mente? Mente, então, ele nos diz que é o campo da consciência desperta, então, na faixa evolutiva que nos encontramos. Tá? E, em Mecanismos da Mediunidade, André Luiz nos ensina, né, que o pensamento, quando nós pensamos, nós estamos produzindo matéria. Né? É uma matéria quintessenciada que está além e aquém, talvez, da tabela estequiogenética que nós conhecemos e que se gradua em diversos tipos de onda. Então, nós estamos pensando, estamos emitindo ondas, e estamos produzindo uma determinada matéria. Os anjos emitem ondas, raios supra-ultra curtos. Nós, quando estamos na atividade diária, do nosso dia a dia, emitimos ondas longas. Mas, quando nós estamos em prece, né, que é um estado de tensão pacífica, um estado onde focamos o pensamento, nós emitimos, então, ondas de comprimento médio, que é resultado da vibração dos elétrons que estão na periferia dos átomos mentais, porque essa matéria ele chamou que é constituída igual a nossa matéria física, só que de forma quintessenciada, mas por falta de outra nomenclatura, ele chamou de átomos mentais. Então, ao orar, nós estamos mobilizando os elétrons que estão na periferia dos nossos átomos mentais e produzindo luz interior. Né? Então, nós vemos muito retratado nas nossas obras de arte, os santos, quando estão orando, emitindo de si radiações luminosas. Né? Quisera nós também estarmos sempre assim, emitindo essas radiações. Mas também existem aquelas orações mais aflitivas, aquelas súplicas, aqueles estados de dores indizíveis, né? Que têm imenso poder transformador na criatura e produzem ondas curtas. Né? Assim, nós vamos vendo que, ao orar, nós estamos produzindo matéria mental, e guardem isso. Né? Então, o que ocorre é que a prece ela é muito similar à meditação, e ela é uma das formas mais antigas de meditação. Então, quando nós oramos, nós alinhamos, nós relaxamos o nosso estado mental, né? E nós entramos num estado de unicidade com o Criador, né? E aí nós afirmamos aquela tríade do bem-estar físico, mental e espiritual. Né? Então, a oração nos leva para além de nós mesmos quando nós conseguimos orar com a alma. A doutora Margarete Polomo, ela descreve alguns tipos de oração. Existem outras classificações, mas ela descreve numa revista de pesquisa religiosa. Então, ela nos fala de 4 tipos de oração. A coloquial, né, a oração informal, que é aquela que ocorre quando... Vamos dar um exemplo para a gente compreender. Aquele homem do campo, muito humilde, aquele lavrador, mas também muito religioso, muito fervoroso, muito crente em Nossa Senhora, e quando chega
aos pés de Nossa Senhora nas suas orações diárias, né? Quando ele vê aquela imagem, ele se dirige a Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora, como a senhora está linda, como as minhas alfaces, como as minhas flores. Então, é aquela oração informal, que um dia o padre ouviu e viu aquele homem do campo rezando dessa maneira, repreendeu-o. De tal maneira que, quando ele foi orar as próximas vezes, ele não sabia mais como se dirigir a Nossa Senhora. E um dia a Nossa Senhora começa a chorar quando ele está orando. Aí ele volta a falar com a Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora, tão bonita como as minhas alfaces, as minhas couves. E, enfim, aí Nossa Senhora se alegra. E essa é a oração coloquial, informal, que muitas criaturas humildemente fazem, mas o fazem com o coração. Então, a oração petitória, né, quando nós nos dirigimos a essa força suprema, a Deus, ou a quem nós queiramos dentro do nosso coração, e a oração ritualística que se faz, né, na formalidade dos templos, e ainda a oração meditativa, a oração centralização, quando nós, então, nos recolhemos no íntimo e conseguimos atingir o mesmo estágio que a meditação leva a pessoa a alcançar. Por favor, passe o próximo. Bom, então, como é que nós devemos orar, né? Porque o André Luiz nos fala, em Missionários da Luz, que a prece, né, não é um movimento mecânico dos lábios, né? Nem um disco de fácil repetição, mas ela é vibração, ela é energia, ela é poder. E ela impulsiona as energias profundas do nosso coração e vai libertar as imagens do nosso desejo. Então, nós temos que tomar cuidado, né, com o que nós pedimos em nossas preces, porque o pensamento é uma força viva e se exterioriza de nós, na nossa oração. Então, ela é uma comunhão entre a criatura e o Criador. E ela é o maior e mais poderoso influxo magnético que nós conhecemos, né? Então, também é o mais elevado toque de indução, é a prece para nós entrarmos em comunhão com as esferas superiores. Então, vejo que o segredo da oração, ele não está nas palavras que nós proferimos, mas é muito importante que nós observemos, ele está nos sentimentos que nós colocamos nessas palavras e nos sentimentos que são despertados dentro de nós quando nós oramos. Bom, aí o que acontece com a gente quando a gente está, né, orando? Então, o neurocientista Andrew Newberg, ele faz pesquisas com as experiências espirituais e ele buscou estudar as pessoas que estão em oração e meditação, né? E ele utilizou um método de imagem chamado SPECT, tomografia por emissão de emissão única de fótons, e quando essa técnica, ela mede o fluxo sanguíneo da atividade cerebral. Então, aonde nós encontramos aí, espera um pouquinho, que agora fui eu que errei. Quando nós encontramos aí as regiões mais avermelhadas na imagem, é onde está tendo maior fluxo sanguíneo. Então, ali à sua esquerda, a imagem da esquerda, ele estudou os monges tibetanos, né, em meditação. A primeira imagem à esquerda, você vai verificar que existe ali uma área mais avermelhada na parte de baixo e na parte frontal da imagem. Vamos ver se eu consigo colocar a luzinha. Está aqui. Bom, aqui observem essa área, né? Aí, quando os monges entraram em meditação, essa área diminuiu o fluxo sanguíneo. E esta área parietal, ela é responsável pela nossa orientação no espaço, né? Pela nossa conexão com o espaço por onde nós estamos. Então, quando os monges meditam, o que acontece? Aumenta o fluxo sanguíneo na área frontal, que é uma área de
onde está tendo maior atividade cerebral, porque eles estão meditando, eles estão focalizando o pensamento em algo, e diminui a área, o fluxo nessa região, o que significa a explicação para aquele sentimento que, quando a pessoa medita, ela se desconecta com o mundo exterior, porque justamente essa área cerebral ela que se apaga, ela recebe menos fluxo sanguíneo. E aqui também eles fazem um corte da região parietal, que é essa região aqui, demonstrando que na meditação, então, você tem um maior apagamento daqui e uma área mais recebe mais fluxo sanguíneo, que é a área frontal. Bom, eles realizaram a mesma pesquisa com as freiras, né? As freiras carmelitas. E o que eles observaram? Que, semelhantemente, durante a prece, as freiras também têm uma maior atividade, né, da área cerebral frontal. No entanto, houve um apagamento da área aqui, cerebral parietal, que está relacionada com a localização do espaço, mas houve uma ativação da área da fala, porque as freiras carmelitas, quando elas oram proferindo palavras. Então, ao mesmo tempo que tem ativação da área frontal, você vai ter também uma ativação da área parietal inferior, que é a área dessa região. Bom, então, o que acontece? Só recentemente é que a ciência ela começou realmente a estudar, né, e fazer uma análise da neurofisiologia das práticas espirituais. E o que a gente tem visto nos trabalhos é que, quando nós oramos ou entramos em estado de meditação, há uma maior atividade, então, do nosso sistema nervoso autônomo, parasimpático, que leva ao quê? A diminuição dos hormônios do estresse, como o hormônio do cortisol, da adrenalina, e, ao mesmo tempo, você tem um aumento da sua resposta imune, da sua resposta imunológica, bem como um aumento da ocitocina, que é o chamado hormônio do amor, que está relacionado não só com a amamentação, mas está relacionado também com a relação entre as pessoas, por isso é chamado hormônio do amor, mas com a questão do altruísmo, né? E a melatonina, que todos nós sabemos, relacionado com o nosso ciclo circadiano, com a nossa pineal. Então, durante a prece, você vai ter outras atividades espirituais, todas essas respostas biológicas. E o cérebro ele tem duas funções biológicas durante toda a sua existência, né, ou no processo evolutivo, que é a automanutenção e a autotranscendência, a capacidade de nós sairmos de nós mesmos e nos sentirmos conectados ao todo, além de nós. E o Newberg, ele então nos fala que a religiosidade e a espiritualidade, elas cumprem essas mesmas funções que biologicamente ou evolutivamente o nosso cérebro cumpre. Portanto, elas reforçam o papel do nosso cérebro. E entendendo, então, como o cérebro funciona durante as experiências religiosas, durante a meditação e a oração, então nós vamos entender como é que a religião afeta a nossa saúde física e psicológica. Só para recordar que aqui, olha, nos planos dos lobos frontais, então, jazem materiais de ordem sublime. André Luiz nos chamou a atenção, em 1947, para os lobos frontais como sendo, então, a região do nosso corpo que estaria correlacionada com a nossa espiritualidade. E hoje nós vemos que a ciência vem comprovando isso. Então, nós nunca poderemos exatamente saber quais são os benefícios que a oração nos traz, mas certamente que ela nos melhora, corrige, eleva e santifica. Alguns benefícios da prece, bem rapidamente para finalizar,
Nós que, quando nós oramos ou praticamos a meditação mindfulness, nós sentimos um grande senso de compaixão, de bem-estar, plenitude, né? Além de diminuição da ansiedade e recuperação mais rápida das doenças mentais. A meditação ela é uma família de práticas, né? A meditação ela é milenar. Então, hoje nós temos vários ramos da meditação, especialmente mindfulness meditação, que é uma meditação que nos leva a ter mais consciência dos nossos pensamentos, emoções e sentimentos. Então, quando nós meditamos, nós entramos num estado hipometabólico vigilante, né? E existe um trabalho mostrando os benefícios para o coração, e eu vou resumir aqui, por conta do tempo, mas nós sabemos, por exemplo, que a Ave Maria, cantada em latim, ela diminui a nossa taxa respiratória para 6 respirações por minuto. Foi feito um trabalho, né, nessa área. E o que acontece? Isso aí melhora o nosso balanço do sistema nervoso autônomo. Então, os nossos efeitos simpáticos, que são aqueles efeitos que vão trazer uma maior disfunção para a parte coronariana, que levando a um espasmo coronariano, uma disfunção ventricular, um infarto do miocárdio, vão ser diminuídos, né? E vai aumentar, então, os efeitos simpáticos. Então, aqueles que praticam a meditação relatam benefícios subjetivos, como relaxamento, alívio do estresse, aumento da concentração, da atenção, do autocontrole, humor positivo, estabilidade emocional e equilíbrio psicoemocional. E, objetivamente, benefícios como plasticidade cerebral funcional e estrutural e relaxamento e alívio do estresse. Então, vejam quantos benefícios que nós possuímos, né? Em orar e meditar. Então, nós precisamos procurar realizar mais esta prática, né? E, além de tudo, também existem trabalhos mostrando que a meditação ela é capaz de diminuir o nosso declínio cognitivo relacionado à idade, né? Então, é muito importante que aqueles que estão atravessando um período já de perda de início de memória, de alterações nessa área, procurem fazer meditação mindfulness, que vai ajudar na melhora da função cognitiva nos idosos com perda de memória e no comprometimento cognitivo leve. E, além disso, também, sem sombra de dúvida, existem inúmeros trabalhos na área de saúde mental, é a área que tem mais trabalho mostrando o efeito de mindfulness meditação na ansiedade, na depressão, em transtornos de estresse pós-traumático, transtorno bipolar e nas dificuldades de relacionamento, psicose e alcoolismo. Também na questão do envelhecimento, os nossos telômeros, que são as regiões terminais dos cromossomos, né? São pequenas capsulinhas que existem nas pontas dos cromossomos que têm dentro DNA não codificante. Então, a ciência já sabe que, à medida que nós vamos, as células vão se dividindo, elas vão se envelhecendo, porque vai perdendo parte dessas pontinhas, né? Aqui dos telômeros. Então, o tamanho do telômero está relacionado com o envelhecimento. Então, nós sabemos o quê hoje? Que o estresse crônico, a depressão e a ansiedade, elas encurtam o telômero, né? E os padrões de pensamento, como supressão dos nossos pensamentos, ruminação, quando nós ficamos com aquele pensamento, né, ruim, ou de mágoa, ou de raiva, ou de ódio, hostilidade e pessimismo, né? Tudo isso encurta o telômero. Então, vejam que o envelhecimento celular ele pode modular o nosso funcionamento psicológico. E aí, a meditação ela está indicada, né, pelos inúmeros trabalhos. Por quê? Ela vai diminuir esse pensamento ruminativo, ela vai melhorar, então, a excitação do estresse, o estresse ruim, né? E pode aumentar o estresse, aquele estresse positivo, as nossas respostas positivas diante da vida. Existem outras técnicas, nós vamos citar aqui, porque vamos respeitar o tempo, mas a terapia cognitiva com base em plena consciência, que foi desenvolvido em universidades nos Estados Unidos, usando como base o Mindfulness
a Mindfulness Meditação, também técnicas como retiros de meditação, Mindfulness Based Stress Reduction, que vão aumentar, né, uma enzima chamada telomerase, que recupera os nossos telômeros e nos auxiliam, então, no nosso processo de rejuvenescimento. Nós podemos rejuvenescer. Então, aqueles que estiverem interessados podem depois procurar essas técnicas de meditação para compreender melhor como elas funcionam, os seus benefícios, que já estão sobejamente descritos em trabalhos, em artigos científicos, mas nós precisamos deixar aqui a mensagem em relação à oração, porque muitos de nós frequentamos casas espíritas, templos, enfim, e temos a dificuldade, né, de nos expressar, dificuldade de orar, e às vezes repetimos mecanicamente. Então nós temos que lembrar que a oração, ela é um ato do coração, ela deve nascer na nossa alma, né? Ela deve mexer com os nossos sentimentos mais profundos, né? Então a verdadeira prece é aquela em que nós conseguimos elevar os nossos pensamentos sob o sagrado impulso das virtudes que devem nortear as nossas existências. Então a nossa prece, ela deve nascer nas profundezas de nossa alma, serem embasadas na humildade, buscando ao Pai, ao Criador e a Jesus, nosso Mestre. E quando nós colocamos esta força do sentimento, nós estaremos mobilizando energias profundas, além de criar um canal de comunicação com a espiritualidade superior, que sempre está presente para nos intuir, amparar, nos esclarecer e auxiliar na nossa jornada terrena. Que Jesus nos abençoe e muito obrigada pela assistência de todos.